Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez, mais um dia, mais uma chance de entrarmos em comunhão com Deus, estudando a sua palavra para que Ele fale poderosamente no nosso coração. Assim nós teremos condições de tomar as melhores decisões e fazer as melhores escolhas nesse dia. Porque a palavra de Deus nos molda o nosso pensamento e nos influencia. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias. Não se esqueça de deixar o seu gostei no final e se ainda não está inscrito, por favor, se inscreva. Vamos ao tema de hoje. Você é o rei dos judeus? Você se lembra que Jesus passou a noite inteira sendo julgado por Caifás, por Anás, foi maltratado, foi injuriado. Agora o Sinédrio se reúne em conselho. Vamos ver o que está escrito em Lucas capítulo 15, versículo 1 em diante, que diz assim, ó. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o Sinédrio. E amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Por que isso? Porque os romanos dominavam aquela região e por conta disso a pena capital só poderia ser aplicada depois de um julgamento romano a qualquer vítima, ou a qualquer condenado, ou qualquer acusado, melhor dizendo. Jesus era acusado pelos judeus. E lá no Sinédrio eles encontraram, entre aspas, razões para condenar Jesus. Claro que essas razões todas eram falsas, porque Jesus foi acusado por testemunhas falsas. Mas eles queriam a todo custo livrarem-se de Jesus e eles não poderiam fazer isso a menos que uma autoridade romana pudesse dar ali o veredito final. Qual é a acusação? Qual é a acusação que eles fizeram a Jesus diante de Pilatos? Não tem um relato, mas pela própria pergunta de Pilatos dá para entender qual foi a acusação. Verso 2, Pilatos o interrogou, és tu o rei dos judeus? E respondeu Jesus, tu dizes. Essa era uma acusação muito séria, porque aquela região era dominada pelos romanos e somente há um rei em Roma, que era o imperador. Assumir isso para si, se declarar rei diante dessa situação política, era se colocar em alta traição contra o império. E aí, claro, daria margem para a acusação de traição. A morte de cruz era uma morte tão cruel que era destinada somente para os piores malfeitores daquela região, daquela época, e também para aqueles que fossem acusados de traição. Esses deveriam ser crucificados. Então eles incendiaram aquela cena de julgamento com essa acusação. Perante lá o Sinédrio, ele foi acusado de blasfêmia, mas agora, diante de Pilatos, foi acusado de conspiração contra o império. Que coisa terrível, né? Isso aqui é uma ironia. Uma ironia. Pilatos perguntando, tu és o rei dos judeus? Ele de fato era, né? Ele não merecia nenhuma condenação, nenhum julgamento, ele merecia era honra, era homenagens, era adoração. E, no entanto, ele estava aí sofrendo os horrores aí de um julgamento injusto. Essa é a ironia que nós vemos nesse relato. Bom, Pilatos fez tudo para tentar livrar Cristo daquela situação, porque não encontrou nele crime algum. Ele percebeu, Pilatos bem percebeu que os sacerdotes estavam entregando a Jesus a ele por inveja. Não porque havia cometido um erro, algum crime, né? Mas por inveja, né? E tentou livrar Jesus de todas as maneiras. Então Pilatos se lembrou que na Páscoa os judeus tinham o costume de libertar um prisioneiro que eles escolhessem. Bom, Pilatos encontrou um. Mas encontrou um que fosse o contraste entre ele e Jesus fosse tão grande, mas tão grande, que eles não tivessem outra opção a não ser escolher o próprio Jesus. Olha o verso 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em tumulto haviam cometido homicídio.
Ou seja, esse indivíduo aqui era um assassino, um odioso assassino. Pensa num indivíduo que era totalmente, radicalmente diferente de Cristo. Lado a lado, Jesus e esse homem. Dificilmente alguém escolheria um bandido odioso como Barrabás, mas Pilatos ficou muito surpreso quando eles escolheram exatamente Barrabás, né? E aí diz a Bíblia, verso 9, e Pilatos lhe respondeu dizendo, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Mais uma vez, Pilatos aqui está sendo irônico, viu? Ele não encarava Jesus como rei de jeito nenhum. Pilatos não era bonzinho, mesmo porque ele não encontrou crime algum em Cristo. Não é porque ele não encontrou crime algum em Cristo que ele é bonzinho, não. Ele era terrível, né? E aqui ele usa de ironia para tornar a cena ainda um pouquinho mais dramática. Quer que eu lhe solte o rei dos judeus? Rei dos judeus. Eles odiavam Jesus, nunca, jamais admitiriam que Jesus era o seu rei. Mas foi essa pergunta que ele faz, né? Aí, ó, o verso 10 diz, pois esse ele que é Pilatos, pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Quando ele disse, olha, quer que eu vos solte o rei dos judeus? Ele estava ofendendo terrivelmente os líderes, né? Os principais sacerdotes, porque eles tinham profunda inveja de Cristo, né? Só que ele não percebeu que estava fazendo exatamente o jogo deles. Porque ele perguntou para os judeus, quer que eu lhe solte o rei dos judeus? E aí os sacerdotes, os principais sacerdotes, conspiraram, né, ali, incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. E o que eu faço com esse chamado Jesus, né? O que farei então deste a quem chamais rei dos judeus? E eles, porém, reclamavam, crucifica-o. Crucifica. Aí, olha só como Pilatos viu que em Jesus não tinha crime algum. Mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais, crucifica-o, crucifica-o. Então, para trazer algum contentamento para aquela turba sanguinária, Pilatos então solta ali Barrabás e depois ainda manda açoitar Jesus, depois o entrega para ser crucificado. Que coisa terrível, né? Amigos, Pilatos não era tão inocente assim, viu? Olha o que diz aqui, capítulo 13 de Lucas, verso 1. Naquela mesma ocasião, chegando, alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele era um assassino também. Esse indivíduo lavou as mãos, como diz outro evangelho, como se dissesse, não tem nada a ver com isso aqui, o problema é de vocês. Que o sangue desse inocente cai sobre vocês. Não, caiu sobre ele também. Ele ainda manda açoitar Jesus antes da crucificação para aumentar-lhe o sofrimento. Coisa terrível, né? Agora, uma das ironias que aqui a lição traz é que um líder pagão queria libertar Jesus enquanto os líderes religiosos queriam matá-lo, né? Essa é uma grande e trágica ironia, né? Uma ironia dolorosa. Amigo e amiga, Pilatos resolveu ir em direção à vontade da multidão. Mesmo que a vontade da multidão era contrária à sua consciência. E aqui a lição faz uma pergunta para mim e para você. O que pode impedi-lo de seguir a multidão quando a pressão para fazer isso é grande? Olha, às vezes nós sofremos a pressão do grupo, né? As pessoas fazem as coisas erradas e querem que nós o sigamos na prática do erro. Mas como você conseguirá suportar essa pressão para fazer exatamente o que é certo? Mesmo que isso lhe traga algum prejuízo à frente. A única resposta a essa pergunta, queridos, é estar na presença de Deus, clamando dia após dia pela bênção dele. Estar na presença dele para que ele, através do Espírito Santo, lhe fortaleça. Porque somos inclinados ao mal e cometemos pecados, somos pecadores.
Se não é o Espírito Santo habitando em nós, somos entregues como escravos ao pecado, cometeremos o pecado sem ao menos doer a nossa consciência. Então, o único segredo é ter o Espírito Santo habitando dentro de nós para que ele nos faça vencer a natureza pecaminosa que está dentro de nós, a fim de que possamos agradar a Deus fazendo-lhe a sua vontade. Essa é a única maneira de chegarmos aí a nossa salvação, deixar que o Espírito Santo controle a nossa vida. Mesmo diante de uma pressão de grupo, haveremos de permanecer fiéis, não pelo poder que há em nós, mas pelo poder do Espírito agindo em nós. Aliás, é isso que eu desejo para você, que a sua vida seja totalmente controlada e guiada pelo poder do céu, pelo poder do Espírito Santo. Ore comigo. Pai querido, obrigado por sua bondade e misericórdia em nos auxiliar, através do teu santo e divino Espírito que a nós está disponível. Queremos que ele nos batize, que ele habite em nós e nosso pensamento, a fim de nos controlar em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada espiritual. Aproveite bem o seu domingo.